Boa tarde, sejam bem-vindas a mais uma aula do curso de Psicologia da Personalidade em uma perspectiva psicodinâmica. O objetivo da aula de hoje é apresentar o complexo de inferioridade na concepção da psicologia individual de Alfred Adler. O uso dos termos consciente e inconsciente para designar fatores distintivos do processo mental humano, ele é considerado incorreto na concepção da psicologia individual de Alfred Adler. Segundo Adler, consciente e inconsciente caminham juntos na mesma direção e não são contradições, como tantas vezes se acredita em outras perspectivas psicodinâmicas. Além disso, segundo Adler, não existiria uma linha definida de demarcação entre essas duas instâncias da mente. Seria apenas uma questão de descobrir a finalidade de seu movimento conjunto. E nesse ponto vocês observam nitidamente a influência do finalismo ficcional de Weihinger, que Alfred Adler acabou adotando na sua perspectiva da psicologia individual. Portanto, Adler considerava que seria impossível decidir sobre o que é consciente e o que não é, até que toda conexão entre um objetivo de vida, uma meta, o finalismo ficcional e a atividade mental presente ou a expressão do comportamento presente possa ser obtida. Essa conexão seria revelada no protótipo de personalidade, ou seja, aquilo que eu comentei na nossa aula de ontem, aquele padrão de vida que Adler considera que é a base a partir da qual se desenvolve a personalidade e que é formada bastante cedo na infância. Adler, no seu livro Ciência do Viver, apresenta um estudo de caso que ilustra essa concepção que ele possuía sobre a conexão entre vida consciente e inconsciente. Ele relata que um homem casado, de cerca de 40 anos de idade, sofria de uma ansiedade, que era representada pelo desejo de pular da janela. Segundo o relato de Adler, esse paciente sempre lutou contra esse desejo, pessoal. Mas, além desse desejo bizarro de se jogar das janelas, ele não apresentava nenhuma outra manifestação de transtorno mental e de comportamento. Esse paciente ele possuía amigos, tinha uma boa posição social, exercia atividades de trabalho e, segundo o relato, ele vivia de forma bastante satisfatória com a esposa. Portanto, a partir de um certo ponto de vista, o caso desse paciente seria inexplicável, exceto em termos da colaboração do consciente com o inconsciente. Por que isso? Segundo Adler, conscientemente, esse paciente teve a sensação de que ele deveria saltar das janelas, ele deveria pular das janelas. Mas mesmo assim, ele viveu e, na verdade, ele nunca tentou pular realmente de uma janela. Ele só tinha a vontade, o desejo. A razão para isso é que havia um outro lado na vida desse paciente, um lado no qual a luta contra esse desejo de cometer suicídio desempenhou um papel fundamental, um papel importante. Como resultado da colaboração desse lado inconsciente do seu psiquismo, essa colaboração desse lado inconsciente com o lado consciente possibilitou a esse indivíduo, portanto, não cometer suicídio, apesar do desejo constante de saltar da janela. Na verdade, segundo Adler, o estilo de vida desse paciente foi o principal aspecto de prevenção
a que ele tirasse a sua própria vida. E ele acabou alcançando um objetivo de superioridade, ou seja, sair de um estado de se sentir menos e alcançar um estado de sair mais, de se sentir mais. Então, devido ao fato de esse indivíduo buscar materializar um interesse social através do trabalho, através do amor, ou seja, a vida conjugal, ele conseguiu superar esse desejo, essa sensação que o acompanhava de querer saltar da janela. Adler fazia o seguinte questionamento com relação a esse caso: como esse homem poderia se sentir superior se ele possuía uma tendência consciente de autoextermínio? E a resposta que o próprio Adler dava a essa questão é que havia no psiquismo desse indivíduo havia uma verdadeira batalha acontecendo contra essa tendência de autoextermínio. E o sucesso desse indivíduo nessa batalha é que, sem dúvida nenhuma, levou Adler a considerar esse paciente um conquistador e, objetivamente falando, a luta pela superioridade, nesse caso, foi condicionada pela própria fraqueza do indivíduo, como é muito frequente de acontecer com pessoas que, de uma forma ou de outra, acabam se sentindo inferiores, pessoal. E, segundo Adler, o que é importante é que nessa batalha privada no psiquismo, a luta pela superioridade, ou seja, o desejo de viver, o desejo de conquistar, o desejo de se sentir mais através do interesse social, o foco nas atividades laborais, o foco em estabelecer uma relação amorosa, em constituir um casamento e batalhar para que esse casamento frutificasse, tudo isso representa a importância do interesse social que eu comentei na aula de ontem, que é central na perspectiva psicoterapêutica da psicologia individual. E esse interesse social tira a pessoa do ensimesmamento, tira a pessoa daquela autocomiseração, tira a pessoa daquela perspectiva de que ela é a coisa mais importante que existe no mundo e, em função disso, acaba esvaziando aquela tendência de autoextermínio por conta do interesse social, por conta do desenvolvimento do interesse social. Então, nesse sentido, esse interesse social contribuiu para a luta pela superioridade, que acabou triunfando sobre o sentimento de inferioridade que se manifestava na forma do desejo de morrer. E isso, pessoal, apesar do fato de que o sentimento de inferioridade e esse desejo de morrer tenham sido expressos na vida consciente do paciente e que a luta pela superioridade e o desejo de viver tenham ocorrido no plano do inconsciente. Isso mostra mais uma vez a importância do inconsciente, pessoal. Por isso que, apesar das inúmeras dissensões entre o ponto de vista de Adler e o ponto de vista de Freud, a psicologia individual pode ser entendida também como uma forma de psicologia psicodinâmica. Por isso que ela está sendo apresentada em detalhes aqui no curso, né? Aqui na disciplina. Então, Adler, no Ciência do Viver, ele continua descrevendo esse caso clínico e ele apresenta o desenvolvimento do protótipo, ou seja, do estilo de vida, ou seja, do aspecto originador da personalidade, não é? Dessa pessoa. E Adler descreve algumas lembranças de infância que o paciente trouxe durante o processo terapêutico. E desde cedo, esse paciente tinha problemas na escola. Ele havia relatado a Adler que ele não gostava das outras crianças e que sempre buscava se esconder delas, fugir delas. No entanto,
apesar desse receio, apesar desse verdadeiro medo das outras crianças, o paciente reuniu todos os seus esforços para permanecer nas atividades sociais, ou seja, para ficar no recreio, para enfrentar a gurizada, né, enfrentar as outras crianças. E, em outras palavras, é possível perceber um esforço precoce, desde a infância, para a superação da fraqueza. Ele enfrentou o seu receio em relação ao contato com as outras crianças e foi vencedor. Então, portanto, formou-se um protótipo de luta. Um protótipo de luta pela superioridade. E isso foi fundamental na vida adulta para que o paciente conseguisse resistir ao desejo de autoextermínio. E Adler descreve que durante a análise do caráter do paciente dele, vamos recordar que caráter é aquela parte da personalidade que é resultante da interação do indivíduo com o mundo, diferente do temperamento que tem uma base biológica, não é? O caráter, portanto, é uma construção em grande medida social, né? Então, quando Adler descreve o caráter desse paciente dele, ele observou que o único objetivo na vida dessa pessoa, desde a mais tenra infância, era superar o medo, era superar a ansiedade. E nesse objetivo, as suas ideias conscientes cooperaram com as inconscientes. Observem, formando uma unidade no protótipo da personalidade. E a partir desse protótipo, pode-se observar que o paciente, ele, ao longo da vida, todas as vezes que ele se deparava com a necessidade de superar uma limitação, esse protótipo contribuía para que ele insistisse na luta. Daí a importância dos protótipos de personalidade para o desenvolvimento da pessoa, né? E aí, segundo Adler, o paciente poderia pensar que ele era apenas uma pessoa ambiciosa que queria enfrentar e lutar, mas que no fundo ele era simplesmente uma pessoa covarde. No entanto, pessoal, Adler nos adverte que essa visão do paciente seria equivocada, uma vez que essa perspectiva não levaria em consideração todos os fatos do caso em questão e levaria a uma interpretação muito superficial. Porque, na perspectiva de Adler, o entendimento ou esforço para compreender as pessoas depende da observação do indivíduo como uma unidade, como uma totalidade. Então, nesse sentido, o que seria coragem? Coragem não é não ter medo. Coragem não é a pessoa nunca sentir receio. Pelo contrário, coragem significa, a despeito do medo, a despeito do receio, seguir em frente. Significa encarar o problema. Significa lidar com o problema. E desde já vocês vão observar que essa perspectiva de Adler, ela é uma perspectiva voltada para a ação no mundo. Então, um indivíduo, para poder superar os seus receios, ele tem de encará-los e não reprimi-los e não simplesmente utilizá-los como um pretexto para a estagnação, como um pretexto para o vitimismo, não é? Então, a psicologia individual de Alfred Adler considera o indivíduo como uma unidade, mas também leva em consideração o contexto das relações sociais que esse indivíduo constrói ao longo da vida. Então, nesse ponto do Ciência do Viver, Adler faz uma análise bastante interessante sobre a ordem do nascimento e a influência da ordem do nascimento na formação dos protótipos de personalidade, não é? Dos estilos de vida. Então, Adler descreve que os filhos primogênitos têm uma tendência à fraqueza.
que torna essas pessoas desejosas de que outras pessoas cuidem delas. Ora, segundo Adler, o estilo ou padrão de vida de uma criança não pode ser compreendida sem se fazer referência aos cuidadores dela. Aquelas pessoas que naquele momento de maior fragilidade do ser humano durante a infância compensam a inferioridade dessa criança. A criança tem relações interligadas com a mãe, com os demais cuidadores, não é? Com a família, que nunca poderiam ser adequadamente compreendidas se nós nos limitássemos, em termos de análise, meramente aos aspectos físicos dessa criança, não é? Então, a individualidade de uma criança, ela passa por dois fatores. O primeiro fator, claro, é a individualidade do ponto de vista físico. Mas também há um contexto de relações sociais, não é? E aí Adler, ele traça um paralelo interessante entre a vida adulta e essas primeiras experiências durante a infância. E aí ele afirma que aquilo que se aplica à criança em desenvolvimento também se aplica, em grande medida, aos seres humanos adultos. E ele cita como exemplo a questão da fraqueza. Então ele vai dizer que a fraqueza que é responsável pela vida da criança em um grupo familiar tem paralelo com a fraqueza que leva os seres humanos adultos a buscar uma vida em sociedade. Isso ocorre porque todas as pessoas se sentem inadequadas em uma situação específica ou outra. As pessoas podem vir a se sentir oprimidas pelas dificuldades da vida, podem vir a se sentir incapazes de enfrentar os problemas da vida sozinhas. E, consequentemente, uma das tendências mais fortes no ser humano tem sido formar grupos. Por quê? Para que os seres humanos possam viver como membros de uma sociedade para lidar com os seus problemas, para lidar com as suas limitações, não é? E Adler vai nos dizer que, sem dúvida nenhuma, essa vida social ajudou muito o ser humano a superar os sentimentos de inadequação e de inferioridade. Sabe-se que, no caso dos animais, muitas vezes as espécies que apresentam características individuais mais fracas tendem a viver em grandes grupos, justamente para que os poderes combinados de seres que seriam individualmente fracos e facilmente sobrepujados por espécies predadoras que eventualmente as caçassem, ao reunir as suas forças pequenas em grupo, o grupo é forte. Então, viver em grupo ajudaria a satisfazer as necessidades individuais dos indivíduos. Num caso clássico disso, né, um caso clássico disso é, por exemplo, os búfalos, as zebras, os gnus na África, que formam grandes manadas para poder, eventualmente, lidar com os predadores, né, os felinos predadores das savanas, os famosos leões, né? Um búfalo sozinho, por mais forte que ele seja individualmente, ele ainda se torna suscetível ao ataque dos predadores. No entanto, um grupo de búfalos reunidos, decididos a se defender, não como indivíduos, mas como grupo, dificilmente esses animais seriam predados pelos predadores, não é? Então, o Adler vai dizer que um ser humano não tem grande força sozinho, força física, né? Ele não tem garras, ele não tem presas, e por isso, por ser fisicamente frágil, o ser humano precisa viver em grupos. E aquilo que era válido para a defesa física, ou seja, os nossos ancestrais que se deparavam com perigos físicos, também é válido para o mundo simbólico no qual o indivíduo se insere.
para lidar com as suas dificuldades psíquicas, o indivíduo deve desenvolver um interesse social, deve buscar apoio na integração em um determinado grupo. Por isso que volto a insistir num tema que eu apresentei a vocês na aula de ontem. O interesse social é fundamental para a manutenção da saúde mental das pessoas. Não é à toa que um dos sintomas mais frequentes de transtornos mentais e de comportamento é o isolamento social, é o distanciamento em relação a outras pessoas. A saúde psíquica depende de a pessoa desenvolver e cultivar um interesse social. Aquela história que eu estou repetindo várias vezes ao longo dessas aulas sobre Alfred Adler. A partir do momento em que a pessoa deixa de viver em um ensimesmamento e passa a ter um interesse social, a saúde mental floresce. Floresce porque o ensimesmamento muitas vezes leva ao desenvolvimento de um sentimento de autoimportância ilusório. E pelo fato de a pessoa, ao viver isolada, ao viver voltada apenas para si própria, e ter esse sentimento de superioridade inflado, essa pessoa pode tomar como sendo profundamente danosa a essa ilusão quaisquer eventuais ofensas, sejam elas reais, sejam elas imaginárias. O indivíduo pode considerar que o mundo está conspirando contra as suas aspirações de grandeza. Então, não é saudável esse autoengrandecimento. Vejam, o autoengrandecimento, o complexo de superioridade, que eu vou discutir com vocês em aulas posteriores aqui no curso, aqui na disciplina, é totalmente diferente da autoconfiança. O complexo de superioridade é um autoengano. A pessoa busca se proteger do seu sentimento de inferioridade, fingindo que é superior aos outros. Isso é neurose, isso é rigidez. Por outro lado, a autoconfiança é a percepção de que a pessoa é dotada de capacidades psíquicas, de habilidades reais para encarar os problemas da vida, para lidar com os diferentes desafios que se apresentam a ela. Mas esse tema do complexo de superioridade eu vou apresentar no futuro, aqui na disciplina, né? Mas, voltando ao que o Adler dizia sobre a importância do interesse social, pode-se afirmar que uma sociedade que está bem ajustada tende a apoiar as habilidades dos indivíduos que a compõem. E Adler considerava que esse era um ponto importante para compreender, porque, de uma certa forma, nós seríamos levados a supor que os indivíduos devem ser julgados inteiramente por suas habilidades herdadas, seja inteligência, sejam certos traços de personalidade, sejam determinadas características físicas. No entanto, na verdade, um indivíduo que, isoladamente, fosse deficiente em alguma, digamos, faculdade ou habilidade ou capacidade, poderia muito bem compensar essas limitações em uma sociedade bem organizada, em que as pessoas tivessem bem desenvolvidas esse interesse social. O grupo apoiaria o indivíduo na luta pela superioridade, né? E Adler, num determinado ponto do Ciência do Viver, ele apresenta uma situação hipotética. E ele pede que nós reflitamos sobre o seguinte: suponhamos que as nossas limitações individuais sejam herdadas. Nesse caso, o objetivo da psicologia seria treinar as pessoas para viver bem com as outras, a fim de que essas pessoas possam se ajudar reciprocamente, se apoiar mutuamente na árdua tarefa de diminuir ou minimizar
o efeito dessas deficiências naturais. A história do progresso social acaba contando, na verdade, a história de como os seres humanos cooperaram para superar as deficiências e limitações e, eventualmente, até as carências individuais. A linguagem, por exemplo, é uma invenção social, não é? Vocês aprenderam isso lá nos estudos de vocês da antropologia, da sociologia, né, na psicologia do desenvolvimento. E a partir do momento em que nós compreendemos que a linguagem é uma criação social e que ela nos é ensinada através dos representantes da cultura, ou seja, os nossos cuidadores, a linguagem nos possibilita depois manejar toda uma série de ferramentas conceituais que possibilitam os indivíduos lidar com a vida. Isso é um exemplo marcante de como a vida em sociedade ela contribui com a luta pela superioridade das pessoas. A linguagem, ela permite a aprendizagem, permite o pensamento, permite a reflexão acerca daquilo que está acontecendo na vida de uma pessoa. E não é a pessoa que inventou a linguagem, não é? A linguagem foi passada para ela através da interação social, não é? E Adler, ele descreve essa importância da linguagem de uma forma bastante interessante. E ele descreve a partir do comportamento inicial das crianças, né, das crianças muito pequeninas. Quando o desejo das crianças pequenas não estão sendo satisfeitos, as crianças, elas obviamente querem chamar a atenção dos seus cuidadores, da sua mãe ou de outros cuidadores, né? E as crianças, elas vão tentar fazer isso por meio de algum tipo de linguagem, depois que elas começam a adquirir os rudimentos da linguagem na interação com seus cuidadores. Mas observem, se a criança não precisasse chamar atenção para satisfazer as suas necessidades individuais, ela nem tentaria falar. Ela nem buscaria se esforçar para utilizar esses símbolos que constituem a linguagem. E isso é o que acontece nos primeiros meses de vida da criança, né? Quando a mãe ou o cuidador fornece tudo o que a criança deseja antes de essa criança aprender a falar. E Adler descreve que há casos registrados de crianças que não falavam até os 6 anos de idade, porque essas crianças nunca precisaram fazê-lo. Por quê? Excesso de zelo por parte dos cuidadores. É apenas a partir da necessidade que o indivíduo vai lançar mão dos recursos do grupo, no caso da linguagem, para poder aí sim satisfazer a essas necessidades. Então, segundo Adler, é a necessidade que leva o indivíduo a buscar a interação com o grupo, a buscar interagir com outras pessoas. Daí a importância da criação das crianças, né, para a psicologia individual. Por isso que Adler abominava os mimos. Uma criança mimada é uma criança que não aprende a requerer aquilo que ela deseja de uma forma socialmente útil. Porque os pais não treinaram a criança a utilizar como mola propulsora para o desenvolvimento a necessidade, a carência, a limitação, a falta. Observe a importância disso, pessoal. Se a criança não sentir-se limitada, se a criança não se sentir privada de algo, ela não vai lutar para interagir com os outros de uma maneira útil e produtiva. Se todas as necessidades da criança forem satisfeitas de forma ilimitada, a criança não vai aprender que ela precisa se esforçar para adquirir determinadas habilidades de interação com o outro, nesse caso do exemplo, a linguagem, para que as necessidades dela sejam satisfeitas. Vejam, é por isso que Adler considera o vitimismo um aspecto neurótico
bastante incapacitante. O vitimismo nada mais é do que uma pessoa que, ao invés de utilizar as suas limitações, que ao invés de utilizar as suas carências como mola propulsora para o seu desenvolvimento, essa pessoa vai utilizar as limitações, vai utilizar as carências como pretexto para esperar que os outros a salvem. Olha que profundo e interessante desse ponto de vista adleriano e como ele se encaixa em um dos principais problemas do século XXI, que é o vitimismo. Ao invés das pessoas utilizarem as suas limitações, encararem os seus problemas como fontes de motivação, as pessoas muitas vezes vão utilizar as suas limitações e os seus problemas como uma forma de se manterem prisioneiras dos mimos, desejando que outras pessoas cuidem delas. Sendo que para Adler, volto a insistir, é apenas através do interesse social que o indivíduo será capaz de lutar pela sua superioridade. Ou seja, é interagindo com os outros, é se interessando pelos outros, que a pessoa vai poder lidar com as suas limitações e as suas carências. Certo, pessoal? Até esse momento, alguma dúvida? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Ok por enquanto? Então vamos em frente. Aí Adler, pessoal, ele prossegue discutindo a importância do contexto social, não é? Na psicologia individual. E ele afirma que nós devemos sempre olhar para todo o contexto social dos fatos que permeiam, não é, a vida do indivíduo. E que nós devemos observar o ambiente social de uma pessoa para que nós sejamos capazes de compreender o objetivo de superioridade particular que o indivíduo, que a pessoa escolhe para a vida dela. Devemos também olhar para a situação social para que possamos compreender um determinado desajustamento, né? Porque dessa forma nós chegamos à conclusão que muitas pessoas estão mal ajustadas porque acham impossível fazer o contato normal com as outras pessoas por meio da linguagem. E é importante observar que entre os adultos que não vivem uma vida social adequada, que não desenvolveram o interesse social, descobre-se que essas pessoas elas acabam tendo muitas dificuldades para lidar com as suas questões íntimas, né? As suas questões pessoais, porque essas pessoas elas possuem um sentimento de inferioridade que não vai ser superado através do interesse social. Pelo contrário, esse sentimento de superioridade vai ser fortalecido pelo isolamento do indivíduo em relação ao grupo, não é? Em relação às demais pessoas. Por isso que Adler considerava que o sentimento de inferioridade e o problema de treinamento social estão intimamente ligados. E ele afirma isso porque ele considera que, como o sentimento de inferioridade, ele surge de um desajuste na esfera dos interesses sociais, o treinamento social é o método básico pelo qual as pessoas podem superar os seus sentimentos de inferioridade. Por isso que a mola. Por isso que uma das principais técnicas terapêuticas da psicologia individual é justamente instrumentalizar a pessoa para que ela possa interagir com as outras pessoas, para que ela aprenda, através de um treino de assertividade, por exemplo, a ter uma relação mais produtiva com os outros. E Adler vai nos dizer que existe uma conexão direta entre a formação social e o bom senso. Quando nós dizemos, por exemplo, que as pessoas resolvem suas dificuldades pelo bom senso, nós temos em mente a inteligência conjunta de quem, pessoal?
E isso do grupo, perfeito, das pessoas que compõem o círculo social daquele indivíduo, né? Só que a partir do momento em que nós recordamos daquelas pessoas que agem com uma linguagem privada e um entendimento de mundo que não é compartilhado, que é meramente exclusivo, veja, essas pessoas acabam desenvolvendo algum tipo de transtorno mental e de comportamento. Percebam que, no caso das psicoses, muitas vezes os indivíduos criam uma linguagem exclusiva. E isso é um ensimesmamento totalizante, vamos dizer assim. Parem para pensar, pessoal, quanto mais afastada do interesse social, da interação com as outras pessoas, mais uma pessoa se aproxima do espectro do transtorno mental e de comportamento e, nesse caso em particular, da psicose. Vejam a importância do interesse social. E Adler prossegue afirmando que a tarefa do terapeuta é fazer com que a pessoa compreenda que os fatos sociais devem ser atraentes para elas. Mas é preciso ensinar a essas pessoas que o que elas vão realizar na vida de relevante é realmente aquilo que importa na sociedade. É a interação produtiva, não é? Com outras pessoas. Então, embora o sentimento de inferioridade e a busca pela superioridade sejam fenômenos universais, seria um erro, pessoal, considerar esse fato como uma indicação de que todas as pessoas são iguais. Não são. Inferioridade e superioridade são as condições gerais do ponto de vista psíquico que governam o comportamento das pessoas. Mas, além dessas condições, nunca se esqueçam, existem diferenças na estrutura física, na formação ao longo da vida, na história de vida, evidentemente, né? Por essa razão, erros diferentes são cometidos por indivíduos que se encontram nas mesmas situações, né? E, por exemplo, se nós examinarmos as crianças, né, se nós observarmos as crianças, nós vamos perceber que não existe uma maneira absolutamente fixa e, digamos assim, correta de reagir. As crianças, observe as crianças pequeninas, elas respondem de formas muito peculiares, de formas muito idiosincrásicas às diferentes demandas da vida delas, né? As crianças se esforçam por um estilo de vida melhor, mas todas se esforçam à sua própria maneira, cometendo seus próprios erros e acabam tendo um tipo muito peculiar de busca pela superioridade, né? Sai do estado de sentir-se menos para alcançar um estado de se sentir melhor, né? Se sentir maior. E existem algumas questões interessantes para que a gente possa analisar, né? Adler, ele apresenta algumas questões sobre, por exemplo, a relação corpo e mente. Uma das primeiras obras de Adler, que obteve uma maior divulgação, foi justamente o seu trabalho estabelecendo uma relação entre deficiências físicas e o desenvolvimento de determinadas características de personalidade. Embora ao longo da sua obra, Adler tenha revisado constantemente essa concepção inicial, ele permaneceu com o ponto de vista de que a luta para compensar eventuais defeitos congênitos, determinadas imperfeições físicas, permanece como uma mola propulsora para o desenvolvimento da personalidade do indivíduo, né? E nesse ponto ele vai dizer que um determinado defeito que a pessoa possua nem sempre leva ao mesmo resultado em termos de formação
da personalidade. E ele afirma isso porque não existe uma relação de causa e efeito necessária entre uma imperfeição física e um estilo de vida ruim. Por quê, pessoal? Vamos tentar explicar isso. Por quê? Exato, porque o problema não é a limitação, o problema é a forma como a pessoa percebe essa limitação. Essa é a questão essencial que a psicologia individual de Alfred Adler traz. E aí ele vai dizer, né, que para uma imperfeição física, muitas vezes pode se dar um bom tratamento, também na esfera física, para minimizar as consequências desse determinado defeito. Mas veja, não é o defeito físico por si que vai causar os maus resultados na esfera da personalidade, mas sim a atitude da pessoa em relação a esses defeitos, em relação a essas limitações. Por conta disso, para a psicologia individual de Alfred Adler, não existem defeitos físicos que vão levar necessariamente a problemas na esfera psíquica. Isso só vai acontecer se o indivíduo tiver uma percepção ou uma atitude equivocada em relação a essa limitação. E qual é essa atitude equivocada? Exato, entender esse problema como um pretexto para a estagnação e para o vitimismo, né? E aí ele passa a descrever, pessoal, alguns exemplos interessantes, né? E Adler descreve muito a questão do comportamento infantil, justamente porque na visão da psicologia individual, os protótipos da personalidade são formados desde a tenra infância, né? Então ele afirma que entre as crianças é possível reconhecer determinados traços da personalidade que vão posteriormente, dependendo da atitude dessa pessoa ao longo da vida, vir a se manifestar de uma forma mais intensa ou não na idade adulta. E que esses traços dos protótipos da personalidade, eles vão ser formados a partir de toda uma série de eventos de interação com outras pessoas aí na história de vida do indivíduo, né? E por conta disso, Adler vai nos dizer que a pessoa ela só se torna realmente madura por meio do contato com as outras pessoas, por meio do contato com a sociedade. O contato social, portanto, é uma parte fundamental do desenvolvimento da personalidade de uma pessoa. E quando observa-se que uma pessoa está afastada do mundo, da interação com outras pessoas, Adler reitera que isso pode vir a se tornar um ponto de partida para o desenvolvimento de inadequações, da neurose e por aí vai, né? Então ele vai dizer que a chave de todo o processo social reside no fato de que as pessoas estão sempre se esforçando para encontrar uma situação na qual elas possam se sobressair. Assim, né, as crianças que têm um sentimento de inferioridade grande, elas vão tender a excluir as crianças mais fortes das brincadeiras delas e brincar com crianças mais fracas, que podem ser mais facilmente subjugadas e dominadas por elas. Essa seria uma expressão anormal e patológica do sentimento de inferioridade, porque é importante perceber que não é o sentimento de inferioridade que importa para o desenvolvimento da neurose, mas sim o grau e o caráter desse sentimento. O sentimento anormal de inferioridade é denominado por Adler de complexo de inferioridade. Mas complexo, pessoal, não é a palavra mais correta para definir esse sentimento de inferioridade que vai permear toda a personalidade do indivíduo. É mais do que um complexo, é praticamente um transtorno, não é? Cujas devastações variam, as devastações em termos de saúde psíquica, claro, variam em diferentes graus, em diferentes circunstâncias. Então, muitas vezes,
Nós não somos capazes de perceber o sentimento de inferioridade quando uma pessoa está, vamos pensar um exemplo, né? A pessoa está no emprego dela e aí ela se sente segura em relação ao trabalho que ela faz, e aí a gente pode pensar que ela não tem um complexo de inferioridade, né? Por outro lado, ela pode não estar tão segura de si mesma na sociedade, nos relacionamentos dela, em termos conjugais, e aí nós vamos observar que, embora uma certa dimensão ou uma certa esfera da vida do indivíduo esteja ok, quando a pessoa apresenta esse complexo de inferioridade, em alguma esfera, em alguma dimensão da vida desse indivíduo, esse complexo de inferioridade vai se manifestar, né? Então, é tarefa do psicólogo, na perspectiva do Alfred Adler, treinar as pessoas para que desenvolvam o interesse social. O tratamento adequado para as pessoas que apresentam um complexo de inferioridade é encorajar essas pessoas a fazer, a interagir e não a se ensimesmar, não a ficar pensando demais. O psicólogo deve ajudar a pessoa a compreender que elas são capazes de enfrentar as dificuldades e resolver os problemas da vida. Essa é a única maneira de desenvolver autoconfiança na visão de Adler. E é a única maneira pela qual o sentimento de inferioridade deve ser tratado, através da ação. Mudança de perspectiva, ou seja, mudança da forma de interpretar o mundo e a si mesmo, e ação no mundo, por meio do interesse social. Então, uma vez que eu apresentei a vocês a visão do complexo de inferioridade, eu agora vou falar sobre o complexo de superioridade. Então, segundo Adler, cada sintoma da vida de um indivíduo, sintoma de um aspecto neurótico ou alguma faceta do desenvolvimento da personalidade, tende a se expressar na forma de um movimento, e esse movimento, que seria um comportamento, tem que ser analisado em termos de finalismo ficcional. Se aquilo que a pessoa está fazendo está aproximando essa pessoa do seu objetivo de vida, está ok, não há problema. Se, por outro lado, aquilo que a pessoa está fazendo no presente está afastando esse indivíduo do seu finalismo ficcional, das duas uma, ou essa pessoa tem que rever os seus objetivos de vida, tornando-os mais palpáveis, mais realizáveis, mais execuíveis, ou essa pessoa tem que reorientar o seu comportamento na direção desse finalismo ficcional. Dessa maneira, Adler considera que o sintoma ele tem um passado e ele também tem um futuro. O futuro está ligado ao nosso esforço para alcançar a meta, para alcançar o objetivo, enquanto que o passado ele representa o estado de inferioridade ou de inadequação que o indivíduo está tentando superar. É por isso que, em um complexo de inferioridade, nós estamos interessados no início, na origem, no passado. Por outro lado, no complexo de superioridade, nós estamos muito mais interessados na continuidade, ou seja, na progressão desse comportamento que, nesse caso do complexo de superioridade, está se afastando da meta. Porque a pessoa que desenvolve o complexo de superioridade, ela não está buscando sair de um estado de se sentir menos para alcançar um estado de se sentir mais. Não, essa pessoa está simplesmente tentando compensar um sentimento de inferioridade fingindo que é superior. Compreendem a diferença, pessoal? O complexo de superioridade é uma forma de compensação neurótica da inferioridade. Como é que a pessoa saudável lida com a percepção de que ela se sente inferior em alguma esfera da sua vida? Lutando para superar essa limitação. Como é que é a forma neurótica? A forma neurótica é: eu não faço nada para superar a minha limitação, e ao invés de eu me engajar em superar essa limitação, e tudo começa com
a aceitação de que eu sou inferior e que eu quero melhorar, ao invés de ter esse esforço cognitivo e comportamental, o que a pessoa faz? Ela simplesmente faz de conta que ela já é superior, ela simplesmente, através do auto-engano, busca combater a ansiedade que perceber-se inferior traz para ela. E aí ela vai se engajar em toda uma série de comportamentos arrogantes, numa tentativa de se auto-enganar através da arrogância em relação às pessoas que a cercam. Certo, pessoal? Então, por conta disso, Adler vai nos dizer que o complexo de inferioridade está firmemente relacionado ao complexo de superioridade. Por conta dessa relação que eu expliquei para vocês, né? Porque a partir do momento em que um complexo de superioridade ele é analisado, né, durante o processo terapêutico, vai se observar a origem do complexo de superioridade em um sentimento de inferioridade que não é aceito pela pessoa. A pessoa ela não aceita que se encontra em um estado de inferioridade e, ao invés de buscar a superioridade através da ação no mundo, da interação com o outro, a pessoa se refugia no auto-engano, ela se refugia na crença ilusória de que ela já alcançou esse estado de superioridade. E qual que é o principal sintoma de um complexo de superioridade? A arrogância. E aí vamos estabelecer de novo a distinção. Qual é a diferença entre uma pessoa arrogante e uma pessoa autoconfiante? A diferença é que a pessoa arrogante, ela vai buscar estabelecer uma comparação entre os outros e ela. E aí, como ela vai fingir que ela é superior, ela afeta superioridade, sem ser de fato superior. Por outro lado, a pessoa autoconfiante, que buscou, através do seu esforço, superar o sentimento de inferioridade, essa pessoa, na verdade, ela não se compara com os outros. Ela se compara com ela mesma. Olha a diferença. O arrogante se compara com os outros e, para se proteger da ansiedade de se perceber inferior, finge que é superior, agredindo, buscando dominar os outros através de uma falsa superioridade. O arrogante diz: eu sou melhor que vocês. O autoconfiante não. O autoconfiante está buscando ser superior a quem, gente? Pensem. Sim, isso. O autoconfiante é uma pessoa que buscou superar a si mesma. É aquela pessoa que não vai dizer: eu sou melhor do que vocês. É uma pessoa que vai dizer: eu hoje sou melhor do que eu era ontem. É uma superação de si mesmo. Isso é um esforço saudável em prol da superioridade. Perceberam a diferença, pessoal? Dúvidas em relação a isso? Então, Adler vai nos dizer que a busca pela superioridade, claro, ela nunca cessa, ela nunca termina, né? Basicamente, viver, segundo Adler, é lutar pela obtenção de um objetivo, é lutar pelo alcance de uma meta, é a busca pela superioridade que põe as pessoas para agir no mundo, né? Que leva as pessoas a digamos, buscar se aperfeiçoar. E isso basicamente leva à conclusão de que à medida que nós não temos uma meta na vida, nós perdemos a motivação para viver. Esse é um outro ponto fundamental da proposta terapêutica de Adler, que se assemelha nesse ponto em grande medida ao conceito de sentido na vida do Viktor Frankl, né? Claro, existem diferenças importantes, mas Adler também considerava que se uma pessoa não encontra sentido na vida, é porque essa pessoa não encontrou um objetivo de vida exequível. E geralmente os objetivos de vida que levam a um desenvolvimento saudável são aqueles que envolvem o interesse social.
né, que leva as pessoas a serem realmente úteis na vida, né? E aí Adler, ele descreve essa questão da busca pela superioridade como mola motriz do desenvolvimento das pessoas através de uma analogia, digamos, poética, né? Ele vai dizer que a busca pela superioridade seria como um riacho que arrasta consigo todo o material que encontra. E ele diz isso porque, se nós olharmos, por exemplo, para as crianças preguiçosas, nós vamos observar que na falta de atividade delas, na falta de interesse que elas têm por fazer as coisas, está presente um desejo de ser superior, mas de forma inadequada, de forma inútil, porque seria algo mais ou menos assim: se eu não fosse uma pessoa tão preguiçosa, eu poderia ser o melhor aluno da sala, por exemplo. E aí o que está acontecendo? As pessoas a criança vai utilizar esse rótulo: eu sou preguiçosa. Se eu sou preguiçosa, eu não consigo. Se eu não consigo, então eu não vou ser o melhor aluno da sala. A pessoa usa uma suposta característica inata dela: eu nasci preguiçoso, eu sou preguiçoso, eu não vou mudar, como pretexto para que ela se sinta superior na forma de auto-engano. Porque veja bem, por que a pessoa vai utilizar esse rótulo como uma forma de complexo de superioridade? Observe a diferença, pessoal. O que ela está dizendo? Ela está dizendo assim: eu poderia ser o melhor aluno da classe se eu quisesse, se eu tivesse condições, mas eu não posso porque eu sou preguiçoso, eu nasci assim. Veja, essa pessoa está se colocando como superior às outras pessoas, sem mérito de fato. Ela está usando um pretexto, o pretexto de que ela é preguiçosa, mas se ela não fosse, ela seria melhor do que os outros. Entenderam o raciocínio, pessoal? Muitas vezes a pessoa que vai se vitimizar, ela está se colocando numa posição de superioridade em relação às outras pessoas. É aquela pessoa que vai dizer assim: se eu não fosse X, se eu não fosse Y, se eu não tivesse a limitação A, se eu não tivesse a limitação B, eu seria melhor do que você. Então eu sou melhor do que você. Percebem a jogada, digamos, neurótica presente nesse tipo de visão de mundo, né? A pessoa, ela busca a superioridade não pela ação concreta no mundo, ela busca a superioridade através do auto-engano, através da arrogância, né? E nesse caso do exemplo que o Adler traz, né, da criança que diz que se ela não fosse preguiçosa, ela seria a melhor aluna da sala. Veja, essas pessoas, essas crianças, elas estão apresentando uma opinião muito elevada de si mesmas e consideram que elas poderiam fazer muita coisa no lado útil da vida se elas não fossem preguiçosas. Veja, é óbvio que elas estão mentindo para si mesmas e para os outros, né? É óbvio que isso é uma ficção. Só que as pessoas, muitas vezes na vida, vão se satisfazer com essas ficções. Parem e reflitam sobre as pessoas que vocês conhecem, as pessoas com as quais vocês já conviveram na vida, que eventualmente se colocam numa posição de superioridade porque elas dizem: se eu não tivesse essa limitação, eu seria superior. Só que a pessoa não faz nada para superar objetivamente essa limitação e chegar de fato a esse estado de superioridade que elas alegam que elas conseguiriam alcançar, porque elas já são superiores, mas tem algo que as impede. Olha o vitimismo. Veja como esse discurso está presente no século XXI de uma forma muito frequente. Eu poderia ser alguém na vida se não fosse a limitação que a sociedade me impõe. Quantas vezes vocês já viram esse tipo de discurso? Eu seria um excelente, pense na profissão que vocês quiserem imaginar, se eu não tivesse essa determinada característica, seja de sexo, seja de grupo étnico, seja de orientação sexual, seja lá o que for, que pode ser traduzido num rótulo. Isso é auto-engano, isso é neurose.
E Adler vai nos dizer que as pessoas elas vão se contentar com esse auto-engano, complexo de superioridade, e essas pessoas elas simplesmente não querem batalhar na vida. Elas não querem fazer nada de útil para si mesmas. E vejam, fazer algo de útil para si mesmo é fazer algo de útil para a sociedade. Quando você trabalha, quando você estuda, quando você se relaciona afetivamente de uma maneira construtiva com o outro, você está contribuindo com a sociedade. Você está sendo útil. Só que aí essas pessoas que têm um complexo de superioridade, elas vão buscar os atalhos para se sentirem melhor do que os outros. Elas têm a sensação de que elas são muito mais fortes e espertas do que de fato elas são. E elas vão utilizar, portanto, o auto-engano como forma de lidar, com o seu sentimento de inferioridade. Então, Adler vai nos dizer que o complexo de superioridade é bastante frequente. E o complexo de superioridade é uma característica neurótica, É um sintoma neurótico. E aí Adler cita alguns exemplos clínicos, Então ele vai dizer que, por exemplo, pessoas que têm complexo de superioridade, essas pessoas costumam sofrer de insônia. E como elas não estão fortes o suficiente no dia seguinte, não estão descansadas o suficiente no dia seguinte, para poder atender às demandas do trabalho delas, para poder realizar a contento as tarefas da sua atividade laboral, essas pessoas elas usam a insônia como pretexto para afirmar uma pretensa superioridade. Elas vão dizer o seguinte: por causa da insônia, elas sentem que não podem ser obrigadas a trabalhar melhor do que elas estão trabalhando, a buscar realizar algo naquele dia, porque elas estão cansadas demais em função da insônia e porque elas não estão em condições de fazer o que elas poderiam realizar. E aí as pessoas vão se auto-enganar de forma arrogante, dizendo: imagine o que eu não faria se eu dormisse melhor. Imagine o que eu não faria se eu dormisse melhor. Veja, a pessoa está usando a insônia como desculpa para não superar a si mesmo. Portanto, nós devemos considerar que a postura adequada numa situação como essa seria: apesar da insônia, eu vou batalhar. Apesar da insônia, eu vou tentar fazer o melhor que eu consigo. A insônia não é uma limitação que me leva a desistir daquilo que eu tenho que fazer. Pelo contrário, uma vez que a insônia causa em mim fadiga, uma vez que a insônia causa em mim indisposição, eu vou tentar fazer algo para superar isso. Veja, essa tentativa, essa ação no mundo já é a luta pela superioridade do ponto de vista útil, segundo Adler, Então, ele vai descrever alguns outros casos nas quais algumas pessoas utilizam a ansiedade como também pretexto para desenvolver um complexo de superioridade, Elas usam a ansiedade delas como uma forma de tiranizar as outras pessoas que convivem com elas, De uma certa maneira, essas pessoas elas vão usar a ansiedade para exercer poder sobre as outras pessoas que convivem com elas. E aí elas vão usar o transtorno como uma forma de subjugar as pessoas que convivem com ela, Essa pessoa vai querer que os outros cuidem dela, essas pessoas vão querer ter suas necessidades, seus desejos satisfeitos por outras pessoas, afinal ela não consegue fazer. E dessa forma, a pessoa pode usar aquilo que vocês vão aprender na psicologia da saúde, a doença, o transtorno, como uma forma de obter um ganho secundário, ou seja, controle, poder sobre os outros. Essas pessoas elas acabam se tornando então o centro da atenção no grupo de referência dela, e nesse caso dá para se observar nitidamente o poder exercido pelo complexo de superioridade, As pessoas, por exemplo, ele cita
que as pessoas melancólicas se queixam de que elas se sentem fracas, fadigadas e tal, mas elas acabam dominando as pessoas saudáveis que convivem com ela. Então, Adler vai dizer uma coisa que é muito interessante. Ele escreveu isso nos anos 30 do século passado. Ele diz: esse fato não deve nos surpreender, pois em nossa cultura a fraqueza pode ser muito forte e poderosa. Veja o que acontece hoje em dia. A mesma coisa que Adler descreveu lá no início do século XX. O vitimismo faz com que a pessoa acabe exercendo poder sobre as outras, acabe exercendo controle sobre as outras, né? Bom, para encerrar nossa aula de hoje, eu gostaria de estabelecer então uma comparação, né, uma conexão entre os complexos de inferioridade e de superioridade. Vamos citar um exemplo, né? Vamos imaginar uma criança problemática que apresenta um complexo de superioridade. Geralmente são aquelas crianças impertinentes, arrogantes, briguentas, querem ser dominadoras, controladoras, e geralmente isso acontece porque elas foram mimadas pelos seus cuidadores. Analisando esse tipo de criança, vocês vão acabar descobrindo que essa criança sempre deseja parecer maior do que ela realmente é. Gente, observem isso na vida dos adultos. Os adultos arrogantes, aqueles que exalam uma suposta superioridade, observem, eles têm algum complexo de inferioridade subjacente. Eles querem compensar uma limitação através do auto-engano e da tentativa de ter uma superioridade ilusória, né? E aí nós vamos observar, por exemplo, os acessos de raiva da criança, que apresenta o complexo de superioridade, são uma tentativa de controle, são uma tentativa de dominar os outros. E por que essas crianças acabam sendo tão impacientes, né? Adler explica que isso acontece porque essas crianças não têm certeza de que são fortes o suficiente para atingir os objetivos que elas têm, para alcançar o finalismo ficcional delas. No fundo, elas se sentem inferiores. E aí, vocês vão observar que nas crianças briguentas, isso vale também para os adultos briguentos, os adultos chiliquentos, não é? Os adultos agressivos, que na verdade essas pessoas elas apresentam um complexo de inferioridade e um desejo de superá-lo, só que de uma forma neurótica. É como se essas pessoas estivessem tentando se erguer na ponta dos pés para parecerem maiores do que elas são e obterem, através desse método fácil, um falso sentimento de estou sendo bem-sucedido, realizei meu objetivo de superioridade. Mas na verdade essas pessoas não fizeram nada, elas simplesmente estão representando, elas simplesmente estão fingindo. Certo, pessoal? Então essa é a ideia principal que Adler nos traz, né? Ou seja, se uma pessoa é arrogante, é apenas porque essa pessoa se sente inferior, porque ela não se sente forte o suficiente para competir com os outros no lado útil da vida. Então ela vai buscar um atalho. Qual que é o atalho? Ao invés de eu reconhecer que eu tenho uma limitação, ao invés de eu reconhecer que eu preciso me aperfeiçoar para ser melhor do que os outros, não, para ser melhor do que eu mesmo. Aperfeiçoamento, autorrealização. Ao invés da pessoa fazer isso, ela permanece naquilo que Adler chamava de o lado inútil da vida. Ela só vai mostrar-se arrogante. Ela não vai buscar realmente realizar algo através do seu esforço. Esse tipo de pessoa não está em harmonia com a sociedade. Esse tipo de pessoa não é socialmente ajustado e não sabe como resolver os problemas da vida dela. E aí, nesse caso, nós vamos numa análise adleriana, né, num processo terapêutico adleriano. Se a gente faz a análise desse tipo de pessoa, nós vamos observar que a pessoa arrogante, ela geralmente foi uma pessoa mimada na infância. Ela geralmente foi uma pessoa cujos pais não ensinaram
a desenvolver o interesse social. Não ensinaram essa pessoa a buscar o autoaperfeiçoamento, a buscar através da interação com o outro a superação das suas próprias limitações, né? Então, nesse sentido, Adler observou que existe uma combinação entre os complexos de inferioridade e de superioridade na neurose. A pessoa neurótica frequentemente expressa o complexo de inferioridade dela através de um complexo de superioridade. E Adler cita um estudo de caso muito interessante para ilustrar esse ponto de vista, né? É o caso de uma jovem, né, de uma moça que apresentava um quadro de neurose e Adler descreve, né, que existia uma outra moça que admirava muito a irmã mais velha. Ou seja, deixa eu explicar melhor que ficou meio confuso isso que eu disse, né? Essa moça neurótica tinha uma irmã mais velha que ela admirava muito. Pronto, acho que agora ficou mais claro para vocês. Vocês entenderam, pessoal? Pronto, consegui reformular meu pensamento. Essa moça neurótica tinha uma irmã mais velha e que ela admirava bastante, né? E essa irmã mais velha, ela, por sua vez, também era admirada por outras pessoas, dentro da família e fora da família. Porque, além de ter um atributo físico, ou seja, era uma moça bela, não era só essa característica biológica que a tornava estimada pelos outros, ela também tinha interesse social. Geralmente as pessoas que têm interesse social se tornam pessoas estimadas. As pessoas que não vivem em si mesmadas, as pessoas que buscam interagir de forma produtiva com os outros, tendem a ser admiradas, né? E a irmã mais velha dessa paciente do Adler tinha essa característica, né? E Adler observou que é muito frequente que pessoas neuróticas costumam ter na família delas um membro que se destaca. E a outra pessoa ressentida acaba desenvolvendo um quadro neurótico, né? E é a questão de que, no caso dessa moça, ela tinha um complexo de inferioridade, principalmente tendo a irmã como referência, e por conta disso ela acabou buscando lutar pela superioridade, mas de uma forma neurótica. Que seria o quê? Ao invés de buscar aprender como se autoaperfeiçoar, parar de ter a irmã como um objetivo, ou seja, eu quero ser melhor do que a minha irmã. Não, você tem que ser melhor do que você. Você tem que se autoaperfeiçoar e não se tornar melhor do que a pessoa que você admira. Veja, a admiração frequentemente na neurose se converte em inveja. A inveja é uma admiração neurótica, vamos dizer assim. Adler já discutiu bastante sobre isso, né? Bom, pessoal, então essa foi a apresentação, né, do complexo de inferioridade na visão de Alfred Adler. Na semana que vem eu prosseguirei com a discussão do pensamento de Alfred Adler e eu vou abrir agora para as eventuais dúvidas que vocês tiveram na leitura do texto e na apresentação da aula. Fiquem à vontade.